A carta de Paulo aos Romanos foi escrita para esclarecer a relação correta entre a fé no Messias Yeshua e os mandamentos da Torá. Ao contrário do que muitos afirmam, Paulo não escreveu para abolir a lei de Deus, mas para corrigir um grave erro espiritual, a ideia de que o ser humano poderia ser declarado justo diante de Deus apenas por cumprir mandamentos de forma externa, sem fé e sem transformação interior. Paulo afirma de maneira direta que a lei é santa, justa e boa. Quando ele diz que ninguém é justificado pelas obras da lei, não está dizendo que obedecer é errado, mas que a obediência, por si só, não tem poder para apagar o pecado ou gerar salvação. A lei revela o pecado, mostra o que é certo e errado, mas não tem força para mudar o coração humano. Por isso, a salvação não vem da prática da lei, mas da fé no Messias, que nos reconcilia com Deus. O problema que Paulo enfrenta em Romanos não é a Torá, mas a confiança religiosa baseada em mérito humano. Muitos acreditavam que, por serem descendentes de Abraão ou por praticarem os mandamentos externamente, já estavam automaticamente em aliança com Deus. Paulo ensina que nem todos os que pertencem a Israel segundo a carne pertencem ao Israel espiritual. A verdadeira aliança é estabelecida pela fé obediente, não apenas pela herança natural ou por rituais religiosos. Paulo explica que a circuncisão verdadeira não é apenas a do corpo, mas a do coração, realizada pelo Espírito. Isso está em perfeita harmonia com os profetas, especialmente com Jeremias, que anunciou uma nova aliança na qual Deus escreveria sua lei no coração do povo. Essa nova aliança não elimina a Torá, mas a internaliza, fazendo com que a obediência venha de dentro para fora. Ao longo da carta, Paulo deixa claro que a fé verdadeira produz transformação. Quem foi justificado pela fé passa a viver uma nova vida. A graça não é uma licença para o pecado. Pelo contrário, aquele que foi alcançado pela graça morre para o pecado e passa a viver para Deus. O crente não continua no erro de forma deliberada, pois agora pertence ao Messias e é guiado pelo Espírito Santo. Quando Paulo fala da lei do pecado e da morte, ele não está chamando a Torá de pecado. Ele está se referindo ao poder do pecado que age na carne humana e que leva à morte. A lei expõe esse pecado, mas não consegue vencê-lo. É o Espírito do Messias que liberta o homem do domínio do pecado e o capacita a cumprir a justiça da lei. Assim, aquilo que a Torá exige se cumpre na vida daqueles que andam segundo o Espírito e não segundo a carne. Paulo também ensina que o amor é o cumprimento da lei. Isso não significa que os mandamentos foram cancelados, mas que todos eles apontam para um princípio maior. Quem ama não mata, não rouba, não adultera e não mente. O amor verdadeiro não anula os mandamentos, ele os pratica de forma natural, pois nasce de um coração transformado. Portanto, o ensino de Romanos é claro: a salvação vem pela fé no Messias, não pelas obras da lei. Contudo, essa fé genuína gera obediência. A Torá continua sendo a expressão da vontade de Deus, agora vivida não por obrigação religiosa, mas como fruto da nova vida no Espírito. Paulo não ensina contra os mandamentos, mas mostra o seu verdadeiro propósito dentro do plano redentor de Deus. Esse entendimento preserva a santidade da lei, exalta a graça do Messias e conduz o povo de Deus a uma vida de obediência sincera, justa e cheia do Espírito. Se desejar, posso adaptar esse texto para sermão, apostila de estudo ou postagem doutrinária.